Você sabia que o Pilates pode ser a chave para uma vida mais saudável e ativa na terceira idade? Neste vídeo vamos descobrir juntos os benefícios transformadores que o Pilates proporciona para a saúde dos idosos. E o melhor, com demonstrações de alguns exercícios feitos pela nossa entrevistada Mayara Soares. Então, prepare-se para fortalecer o corpo, equilibrar a mente e descobrir um novo nível de vitalidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal. E hoje temos o prazer de trazer mais uma vez a Mayara Soares, né? Hoje para falar sobre Pilates para o idoso, né? A importância do Pilates para o idoso. E a Mayara vai se apresentar, né? Para que vocês possam conhecê-la melhor. E muito obrigado mais uma vez, Mayara. Muito obrigada também, Anselmo, pelo convite. Obrigada por esse segundo momento, né, de falar de um assunto tão importante, que é o envelhecimento saudável, né, como a gente pode envelhecer de uma forma saudável, de uma forma ativa. Essa população que em meados de 2050 vai estar sendo chamada de uma nação envelhecida, então é preciso que a gente se prepare até lá. E já é bom fazer parte desse tipo de conversa, desse tipo de diálogo, porque até lá a gente tem se preparado, né? Para que a gente chegue nessa garra de capacidade funcional, de independência, de autonomia. Conta pra gente quem é a Mayara Soares e o que ela faz. Bom, sou Mayara Soares, moro aqui em Caicó, sou terapeuta, atuo no estúdio de Pilates, eu reabilito através do movimento. Há 8 anos que eu faço parte do método Pilates, que eu vivo o método Pilates, e tento me especializar cada vez mais nesse campo. Muito bem. Mayara, quais os benefícios do Pilates para a saúde dos idosos? Bom, Selmo, quando a gente fala em Pilates, a gente é um mundo, né? Que o Pilates ele vai possibilitar trabalhar o corpo em uma perspectiva global. Ele vai fazer com que a gente possa melhorar a postura, a flexibilidade, né? Os movimentos serão feitos de uma forma ampla, buscando coordenar, né? Buscar a coordenação motora desses idosos, e estar atuando também no equilíbrio, na força, na flexibilidade e nas capacidades que são necessárias para que esses indivíduos tenham uma velhice saudável, né? Uma velhice independente. Então, a atividade física, de um modo geral, nós já sabemos que tem vários benefícios, né? Desde aumentar a capacidade aeróbica da pessoa, melhorar a resistência muscular, né, localizada, o aumento de minerais ósseos no nosso corpo, a diminuição, a melhora, né, da tolerância à glicose também, a melhora da produção de lipídios, né, que é aquela gordura no interior de vasos. Então, de uma forma global, a atividade física vai contribuir com isso. E o Pilates, que é uma atividade física, vai fazer com que tudo isso seja abarcado. E como ele trabalha o corpo de uma forma global, braços, de pernas e coluna, né, em todos esses campos, ele vai favorecer esse conjunto. Como é que o Pilates pode ajudar na melhora da flexibilidade, né, da mobilidade dos idosos? Essa é uma questão muito importante, porque flexibilidade e mobilidade estão aliados. Mas eu queria até explicar um pouquinho o que cada um é, que muita gente confunde. Isso. A flexibilidade é a capacidade que o músculo tem de se manter alongado e capaz de deixar o indivíduo realizar determinada função. Por exemplo, vou dar o exemplo do bíceps. O bíceps é o nosso músculo do braço. Quando o bíceps está flexível, ele vai favorecer a extensão do meu cotovelo para que eu alcance um objeto, para que eu alcance um copo e leve até minha boca, para que eu guarde esse copo em um armário, entendeu? E a mobilidade é quando a gente fala em articulação. Ombro, coluna,
quadril, joelho. Então, a articulação é a articulação do meu cotovelo que está ali englobando. Então, quando a gente junta flexibilidade e mobilidade num ambiente do Pilates, a gente vai estar trabalhando o conjunto. Eu posso até demonstrar para vocês movimentos que a gente pode, para as pessoas poderem entender melhor as duas maneiras de como a gente trabalha. E tanto eu posso trabalhar de forma individual, como eu posso trabalhar em conjunto. E em conjunto é algo que eu particularmente gosto muito de trabalhar nos idosos, porque a gente vai conseguir fazer com que o idoso raciocine no exercício. Eu geralmente faço 2, 3 funções. Enquanto ele está fortalecendo um lado, ele está mobilizando o outro, ele está alongando. Então, eu estou sempre ali mexendo com a capacidade mental daquele idoso, sempre exigindo. Se você puder demonstrar, né, algum movimento que você faça no seu dia a dia, pode ficar agora, vou demonstrar agora. Nós temos aqui a faixa elástica, que é um utensílio que a gente utiliza muito. Deixa eu organizar a câmera, né? Isso, que é um utensílio que a gente organiza, que a gente trabalha muito no ambiente de Pilates. O elástico, ele vai favorecer fortalecimento também. E vai depender do nosso objetivo com aquele idoso, tá? Eu vou baixar a câmera para eu demonstrar deitada. 2 atividades que eu faço frequentemente aqui no Pilates. O idoso, ele deita. Certo. A gente sempre pede para deitar de uma forma, a gente sempre ensina, né, essa forma de deitar, que é em decúbito lateral. Ele vai deitar aqui de ladinho e vai virar. Certo. Isso não só o idoso, para todo mundo, a gente já tenta organizar, porque isso é hábito, né? São coisas que a gente aprende e que vai levar para a vida. Aí eu penso aqui, ó, para colocar o elástico na perna. Quando eles não conseguem, claro que a gente auxilia, né? E eu vou aqui trabalhar o alongamento. Aqui eu estou alongando o meu posterior da perna. Tá dando para ver? Dá sim. Né? Tá dando sim, Mário. Pronto. Aqui eu vou trabalhar em repetições, de acordo com a capacidade do idoso. Então, ó, eu vou pedir respiração, que ele vai puxar o ar, e ele vai soprar fazendo um movimento de subida. Aqui eu estou trabalhando alongamento, certo? Quando ele termina todas as repetições, eu vou conseguir agora mudar para um trabalho de mobilidade e de fortalecimento associado, que seria o quê? Eu dobro o joelho, mudo a posição da minha mão de pega e eu vou vencer a resistência desse elástico. Eu empurro. Bacana. E volto. Aqui eu estou conseguindo trabalhar a resistência muscular dos meus braços, porque está sustentando a faixa elástica, enquanto a minha perna vai vencer a resistência do elástico. Certo? Certo. Dessa forma eu consigo trabalhar tanto força, como mobilidade, como flexibilidade. Né? Eu vou estar pedindo para o idoso contar e prestar atenção na respiração que está executando, que é muito importante, né? Trabalhar sistema respiratório, porque tudo é músculo. Então, pulmão e coração, né, são bombas ali que a gente vai precisar sempre estar com atenção no idoso. Então, dessa forma, Sam, eu consigo trabalhar mobilidade e flexibilidade. Entendi. Quantas vezes, mais ou menos, o idoso tem que fazer esse exercício assim? Uma perna, depois passa para outra, né? Isso, exatamente. Uma aula, uma sequência, são 50 minutos, ele vai estar saindo de uma atividade e indo para outra, de forma sequenciada. Se ele precisar descansar, claro, tem uma pausazinha. Geralmente, nessa pausazinha, esses exercícios respiratórios, o idoso tem capacidade pulmonar reduzida, ele respira curto, né? Isso. E aí eu consigo favorecer nesse momento de descanso, consigo favorecer um pouquinho da respiração. Mas ele vai trabalhar em torno de 8 a 12 repetições. Mas aqui no Pilates, Anselmo, tem uma coisa até que eu queria pontuar. O idoso, ele, às vezes as pessoas
comento que o idoso deve fazer uma atividade de baixo impacto, uma atividade lenta, uma atividade que não exija de força muscular. Tá, a gente respeita, mas depende do idoso. Isso. Vai ter idoso aqui, eu tenho idosos aqui, que o corpo está melhor do que qualquer jovem. Do que eu, principalmente. Pois é, tem idoso aqui que faz 3 minutos de prancha. Show. Uma prancha que é aquele movimento que é bem exaustivo da gente ficar apoiado no chão com a ponta dos dedos. Eu tenho tive idoso com 79 anos que ficava 3 minutos naquela postura. Legal. Então, é até uma brincadeira, assim, que as pessoas geralmente não conseguem ficar 1 minuto. Então, a gente precisa repensar o modo de olhar para o idoso. Isso. O idoso, ele não é para ser olhado como um indivíduo frágil. Muito pelo contrário, é um indivíduo que ele pode ganhar muito em força, em flexibilidade e em mobilidade. E aqui a gente vai respeitar isso. A partir de uma avaliação criteriosa que eles vão ter no comecinho, a gente com um ganho, né, e todo dia ele é avaliado, porque o modo como ele chega, ele já me diz o que é que eu vou trabalhar tanto com ele naquele dia. Então, se ele chega com dor, né, se ele chega, só Mário, estou cansado, dormi mal. Então, tem sempre as correlações que a gente vai estar associando para fazer uma montagem bacana de aula para ele. Muito bom. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo que leva justamente a isso que você falou da questão do idoso, do olhar para o idoso, que é com a psicóloga mais antiga do mundo. Ela tem mais de 90 anos e ela fala justamente isso que você falou da questão do idoso, né? Mayara, com relação à postura, quais os benefícios do Pilates? Bom, para se trabalhar a postura, né? Dentro do âmbito do Pilates, dentro do mundo de exercícios que a gente precisa olhar para a postura do idoso, porque é natural do nosso corpo, ao longo dos anos, a gente vai perdendo as funções, né? Tanto as funções anatômicas, que é nossos órgãos, né? Nossos órgãos envelhecem, nosso coração envelhece, nosso cérebro envelhece, nosso interior vai envelhecer e a nossa função também vai envelhecer. Então, as funções, como que eu posso ficar as funções, né? Sentar e levantar, você ter capacidade de pegar algo pesado, transferir um jarro da sua casa, mudar um sofá de cama. Essas coisas pequenas do dia a dia, elas podem se tornar difíceis ao longo dos anos para os idosos. Dentro disso, a coluna envelhece e a gente precisa ter um olhar para ela. É natural perder líquido no interior das vértebras. Isso fará com que o idoso enfraqueça a musculatura, né, e assuma uma postura um pouco mais flexível. Dentro disso, como a gente já sabe que é um processo natural e que a perda de força muscular ela acontece junto com o desgaste ósseo, né, cartilaginoso também, a gente lança mão de exercícios que vão fazer parte do leque desses idosos. Então, assim, quando tem um idoso, a gente tem que pensar força muscular, flexibilidade, fortalecimento de braço, fortalecimento de perna, tem que olhar para a coluna, tem que olhar para equilíbrio, tem que fazer bombeamento. Então, tem checklist para ser trabalhado com ele dentro dos 50 minutos. Então, o idoso, ele não chega aqui, faz um exercíciozinho de braço, um exercíciozinho de perna e vai embora. Não pode. É pouco tempo, né? São 50 minutos só. Geralmente, eles vêm 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para passar dias e dias em casa, varrendo uma casa, limpando o móvel, porque o idoso gosta de se mexer. É verdade. De movimento, de fazer coisas em casa. É muito difícil a gente ver para ficar paradinho, né? Isso. Então, assim, a gente tem que abrir mão de exercícios que favoreçam isso, para que eles executem as tarefas de vida diária deles de uma forma tranquila e autônoma, né? Para eles terem autonomia e poder na vida. Sem dúvida. Então, a gente abre mão de exercícios que fortaleçam toda a musculatura de coluna e interior de abdômen. Core, paravertebrais, a musculatura de nossa coluna sempre vai ser exigida nos nossos exercícios. E um deles, que eu gosto bastante, é com o uso da bola. Certo. Eu coloco a bola na parede, vou deixar ela aqui
fingindo ser uma parede aqui atrás, certo? E o idoso vai estar em pé nessa parede. Pronto, estou aqui. Estou segurando para ela não escapar. Com o idoso em pé e escorado nessa bola, eu vou pedir isso aqui, ó, a extensão da coluna. Com isso, eu favoreço uma postura que eles não fazem durante o dia, que é uma extensão, que a maioria vai passar o dia para frente, né, fletido. Eu favoreço esse movimento de extensão e, junto com ele, o fortalecimento e a mobilidade da coluna. Então, vou mexer com a parte óssea e vou mexer com o alongamento da musculatura do peitoral, que com certeza vai estar encurtado. Então, é só um exemplo para vocês entenderem como que funciona mais ou menos essa parte de postura. Durante a sua explanação, você falou com relação a equilíbrio, né? Eles têm muitas queixas, chegam para vocês falando essa questão de equilíbrio, se preocupem em cuidar desse ponto? Anselmo, equilíbrio é o ponto-chave. Eu acho que é a palavra mais importante da nossa conversa de hoje. Porque o idoso, a gente precisa ter esse olhar. É bem comum. E, ultimamente, eu tenho recebido muitos idosos caidores. Então, assim, logo na avaliação, isso é perguntado, isso é questionado, eles fazem alguns testes para a gente identificar também. Mas tem situações que a gente precisa olhar. É como se a queda fosse a pontinha do iceberg. Quando existe uma queda, é sinal que tem alguma coisa de errado. E a gente tem que investigar. Visão, audição, olhar medicamentos, sabe? Calçados, assim, tem que ter um olhar mais amplo para que a gente possa estar cuidando com mais atenção. Quando o idoso ele chega com essa questão de queda e que a gente realmente vê que ele tem probabilidade de queda, a gente consegue trabalhar em exercícios com eles. Eu vou mostrar um para você. Nosso vídeo hoje é bem prático. É bem prático. Eu gosto muito de fazer assim. Acho que fica mais interativo para as pessoas entenderem. Com certeza. Porque as pessoas veem o estúdio de Pilates, veem os aparelhos, mas não entendem como é que a gente trabalha equilíbrio, como é que ela faz coordenação motora na prática, né? Falar é muito bacana. Falar todo mundo fala. Né? Mas ver, sentir como é, talvez até pensar, eu acho que minha mãe consegue fazer isso. Acho que meu pai deveria fazer. Eu lembrei da minha tia que caiu semana passada, né? Então, acho que são coisas bem importantes a gente tá demonstrando. Ó, um dos exercícios que eu faço bastante aqui, eu tô aqui segurando a bola, eles vão segurar. Só esse movimento de subida e descida já é um grande estímulo para a mente desse idoso. E quando eu peço para eles tirarem uma mão e se sustentar apenas com a outra, aí é que eu dificulto. Isso aqui, ele está conseguindo fazer, eu peço elevação. Só de tirar essa base de apoio, já tem muitos que eu preciso estar pertinho. Mas a gente sempre trabalha, por mais que eu esteja com outras pessoas na sala, sempre dá. Então, sempre vai ter um aparelho que eu possa estar trabalhando com ele, sabe? Sim. Se não der certo na bola, que já é algo mais avançado e desequilibra mais, eu faço apoiado na parede. Se não der, apoiado em um ferro. Como vocês estão vendo aqui, tem um ferrinho que é do aparelho. Então, se o idoso ele não consegue o exercício, a gente vai reduzindo a dificuldade para que ele consiga executar e a gente fazer o caminho inverso de progressão. Entendi. Maiara, o Pilates, ele consegue fortalecer a musculatura dos idosos, mesmo já estando com como é que eu posso falar? Com idade mais avançada? Conseguimos, sim. Porque o fortalecimento, às vezes as pessoas pensam que os idosos não vão ganhar mais força muscular.
né? Não precisa, não tem mais o que ganhar. E tem. Os idosos conseguem ganhar muita força muscular. Só precisa do estímulo correto. Aqui a gente tem atividades para fortalecer braços, para fortalecer pernas. Nós utilizamos molas para isso. Molas de várias intensidades. Isso daqui é a intensidade leve. Eu vou ter a intermediária e a mola mais pesada. Tanto de braços como de pernas. São molas específicas. São diferentes de cada um. E eu vou até demonstrar para você, Anselmo, como que eu vou conseguir fazer um fortalecimento bacana de ombros para quem tem problemas superiores, para quem tem problemas cervicais, para quem tem problemas de coluna. Porque a gente pega a musculatura por completo. Eu não vou trabalhar, por exemplo, a pessoa está com dor no ombro, eu vou trabalhar só ombro. Você vai trabalhar de uma forma global. Porque a cadeia do ombro tem musculaturas que envolvem todo o meu corpo. Certo? Então, aqui vai ficar bacana. Ó, aqui eu tenho uma mola. Certo? E aqui eu vou conseguir trabalhar, ó, puxando essa mola. Como no Pilates a gente trabalha com essa perspectiva de mola, eu consigo reduzir o impacto da articulação desse idoso. Então, para ele é muito confortável. Ele não tem impacto para finalizar o movimento. Ele vem fazendo a força e vem freando o movimento. Isso faz com que ele ganhe força e resistência muscular. Quando eu termino esse movimento, eu posso estar trabalhando rotações, que é o seguinte: eu puxo e vou fazer, ó, torções. O idoso tem dificuldade de olhar para trás. Se alguém chama, ele se vira em bloco. Então é importante que eu trabalhe a dissociação de cinturas, que é exatamente isso. Eu puxar e dissociar. Minha cintura escapular da minha cintura pélvica. Bacana. Bem bacana os movimentos. Quanto a pernas, a gente tem a chair, que é esse aparelhinho. Nesse aparelho eu vou conseguir trabalhar de várias formas. Como aqui a gente está falando de membro inferior, eu vou demonstrar o exercício que a gente utiliza bastante para dores de joelho, para as gonartroses, para as artroses. Eu tenho muitas essas dores, viu, Mayara? Eu tenho muitas essas dores de joelho. Vou investigar, inclusive já fui à médica, vou fazer uns exames de sangue, enfim, algumas coisas para investigar. Para investigar. Tem que investigar uma condromalácia, desgaste de cartilagem. É comum. Chega na idade de idoso, estou com 43, né? Então, aqui, ó, eu vou pedir para que ele... Aqui são molas também, que eu vou pedir a força da perna para descer a mola e o controle para que ele devolva o aparelho para cima. Porque senão ele puxa de vez e bate. E se a gente não quer choque, né, na articulação, a gente quer proteção dessa articulação. Então, nesse movimento, eu consigo trabalhar tanto tornozelo, joelho e quadril. Certo? Bem bacana, são movimentos bem completos, muito bom, amplos. Se você não é inscrito no nosso canal, pessoal, aproveite e se inscreve agora, clica no sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos novos vídeos assim que forem postados. No final desse vídeo vamos deixar também nos cards finais um outro vídeo que a gente fez com a Mayara, que é falando mais questão geral, né, do Pilates, o que é o Pilates, qual é a importância. Mas agora eu pergunto, Mayara, em relação à questão psicológica, o Pilates, quais os efeitos nos idosos? O principal deles é a socialização. É promover esse encontro entre eles, é promover risadas, boas conversas, rever amigos antigos, fofocar. Eu sei de tanta história dessa cidade. Desde os namoros que aconteciam na Praça do Coreto, que eu não sabia nem que existia. E é bom demais conversar com os idosos, né? Saber dessas histórias. Eles trazem muitas histórias, é muito importante. Trazem muitas histórias, pois é. E pensando desse lado, quando o idoso
ele está ativo, quando o idoso ele é autônomo, quando ele é independente, ele consegue gerar, corporalmente falando, mais hormônios, hormônios que vão fazer parte da felicidade, né? Hormônios que vão fazer com que ele sorria. Então, o exercício em si ele já promove isso, né? O exercício ele vai fazer com que o corpo produza mais a serotonina, né? A endorfina, que é muito bom para essa parte. E essa questão da socialização que eu julgo um critério muito importante. Então, é um idoso que ele vai sair animado, ele vai sair sorridente, ele vai se olhar, ele vai gostar do que está vendo, ele vai chegar em casa, ele vai executar suas tarefas sem precisar de ninguém. Ele vai dormir bem, o idoso que dorme bem é maravilhoso. É um idoso que ele vai sentir mais sede, o idoso não sente sede. Tem que estar sempre oferecendo, né, água. É difícil para eles sentirem sede, né? O corpo não, é como se o corpo não alarmasse. Então, é um corpo que vai estar ali se movimentando, é um corpo que vai pedir por água. Então, entra mais nessa parte, esses critérios, assim, a parte do psicológico. É o contato, é o ânimo de se fazer um exercício, é a independência que o exercício vai promover. É aquela questão, mente sã, corpo são, né? Mente sã, corpo são, porque é mente quem comanda o nosso corpo. Isso. Agora, com relação à questão da saúde cardiovascular, de que forma o Pilates pode ajudar? Pois é, quando a gente fala de coração, qual a coisa mais importante que a gente deve pensar nos benefícios, quanto aos benefícios da atividade física? Durante a atividade física, a gente tem dois efeitos, os efeitos agudos e os efeitos crônicos, né, da atividade física no sistema cardíaco. Vou falar de um por um para que as pessoas entendam, porque é muito bonita a fisiologia do coração, é muito bacana. Quando a gente está fazendo o exercício, a gente cansa, né? Aumenta a frequência cardíaca. Isso faz com que o nosso sangue acelere e passe mais rápido entre os nossos vasos sanguíneos. Aí o nosso vaso sanguíneo faz isso aqui, dilata. Isso, para a passagem de sangue, para levar mais sangue para o coração, que ele está precisando, está bombeando, meus músculos estão precisando, minhas células estão precisando de sangue, de aporte sanguíneo. Ok. No efeito crônico, quando a gente para a atividade física, o que acontece? Se o coração não precisa mais desse bombeamento tão rápido, porque meu corpo não está mais exigindo, ele vai relaxar. Aquele sangue que estava passando naquela velocidade rápida, ele vai baixar a sua velocidade. E o vaso, ele vai também relaxar. Como o sangue que está passando lá dentro agora tem um caminho mais livre, ele faz com que o vaso sanguíneo relaxe, e isso faz com que a nossa pressão no interior do vaso reduza. Então, o principal efeito cardíaco da atividade física é a hipotensão, é a queda da pressão arterial pós-atividade física. Aí, quando isso junta com a redução da taxa de gordura do sangue, triglicerídeos, lipídios, né, a redução do peso corporal, isso só traz benefícios para as doenças cardiovasculares. Com certeza. Que são pouco, né? No Brasil, a gente sabe que tem um índice muito grande de doenças cardiovasculares e o próprio AVC também. O nosso acidente vascular, né? O encefálico, o AVE, que a gente mudou a nomenclatura do AVE, ao acidente vascular encefálico, que é o que não é nada mais, nada menos do que um deslocamento de trombo pelo interior do nosso vaso, que vai atingir a artéria lá dentro do cérebro. Então, trombo é gordura. Né? E se a gente se exercita, a gente não produz essa gordura no interior do vaso. Então, os efeitos cardíacos estão nesse âmbito aí. Redução da pressão arterial, redução da gordura corporal e o risco de doença cardiovascular vai lá para baixo. Muito bem. E quais os benefícios para o idoso que sofre de artrite? Fazer o Pilates. Artrite. A artrite é uma doença autoimune. É uma doença que os nossos anticorpos, nossas células de defesa do nosso corpo, atacam o nosso próprio corpo. Ainda não se sabe por que isso acontece, mas que é comum, né, na nossa sociedade, na nossa realidade. Atinge mulheres, atinge crianças, adolescentes, né? Atinge adolescentes. Tem a artrite juvenil até, que é bem comum.
e atinge também mulheres. Então, eu acho que eu tenho essa artrite juvenil. Você tem essa artrite? Você tem de tudo, né? Minha sogra disse, eu tenho artrite, ela chama artrite e artrose. Eu tenho artrite, você deve ter também, ela disse. Artrite e artrose. Pois é, parece que são duas coisas que vêm em conjunto, né? Pois é, essas pessoas que sofrem com artrite reumatoide são pessoas que vivem com dor. São pessoas que sentem dores articulares de forma recorrente, de forma crônica. Ela não tem melhora. Tem a medicação, né? Tem o tratamento, mas ela tem que conviver com essa dor. E quando ela chega num ambiente de Pilates, o fisioterapeuta, ele precisa pensar nos objetivos que quer para aquela pessoa. Então, é uma pessoa que você vai ter que colaborar com a dor, né? Você vai ter que respeitar a dor dela e ela vai ter que colaborar também com você e confiança, né? Ela vai ter que confiar em você para promover o bem-estar, porque ela quer ficar bem. Ela não pode sair daqui com mais dor. Ela tem que sair desse ambiente bem. Então, os exercícios vão ser feitos de acordo com a dor dessa pessoa, ou de acordo com as limitações dessa pessoa, para que quando ela chegue em casa, ela possa ter qualidade de vida, que é o mais importante. A gente devolver um mínimo de qualidade de vida para o dia a dia dela, tá certo? Então, a gente vai respeitar esse limiar de dor e vai focar naquela articulação que ela está com mais queixa. Então, assim, se chega um aluno com artrite mais em punhos, né, vamos dizer punho, vou dar um exemplo. Eu vou ter o cuidado de evitar exercícios que sobrecarreguem esse punho, colocar apoio em mãos, por exemplo. Vou trabalhar de outras formas, que tem várias outras formas. Tem elástico, tem movimentos, tem halteres, tem movimentos que eu vou trabalhar a articulação em si, sem provocar dor, sem piorar aquela função, aquele estado que aquela pessoa está. Muito bem. Mayara, uma pergunta que eu acho que é uma dúvida geral. O idoso que tem osteoporose, pode fazer pilates ou é melhor não? Pode fazer pilates sim e deve, porque a atividade física, de uma forma geral, ela vai promover a melhora dessa reposição de cálcio no interior do osso. Porque a osteoporose, ela é silenciosa. Ele não vai sentir dor, não vai ter nenhum sinal, ela está lá quietinha, né? O osso está poroso, o osso está frágil, mas não vai ter identificação, ele não vai ter um alarme, como uma febre, que a gente sabe que tem algo de errado no nosso corpo. Ela está ali quietinha. Quando o idoso cai, que ele fratura, aí você liga o alerta, né? Se tem alguma coisa de errada. Aí vai e faz uma densitometria, que é o exame correto para a gente identificar como é que está, né? A porosidade, a densidade mineral desse osso. Quando se faz a densitometria, aí vê lá, colo de fêmur, punho, coluna, que são os mais comuns, são esses três. E geralmente o idoso fratura muito essas partes, porque é o modo de cair. Quando ele cai, ele se apoia em punhos, né? Já é aquele nosso tato de se apoiar em punhos. E quando cai também de própria altura, já cai diretamente com o quadril no chão. Então, são realmente as regiões que mais sentem. E dentro do exercício físico, a gente vai lançar mão de exercícios que vão promover o fortalecimento, e aí vai melhorar muito a reposição do cálcio no interior desse osso. A gente tem células, os osteoblastos principalmente, que são células que vão estar trabalhando, depositando cálcio na região do osso. Além do Pilates, padrão ouro para essa parte de osteoporose é a caminhada. E também para o sistema cardiovascular. A gente precisa da caminhada, é um complemento. A gente não pode limitar nosso corpo a um tipo de atividade só, porque cada atividade física tem seus objetivos. Então, o aluno que pode, que consegue, que a gente sabe que tem uma rotina corrida, né? Muita gente tem uma rotina muito corrida. Então, o aluno que consegue contemplar Pilates com academia, ou Pilates com a caminhada, ou até mesmo caminhada com academia, é uma pessoa que vai estar
mais forte, mais protegida desse tipo de acontecimento, tanto de doenças cardiovasculares, né, como doenças osteomusculares também. Muito bacana, Mayara. Infelizmente, né, porque a gente sabe que o assunto rende bastante. O assunto se estende. Estamos chegando Estamos chegando ao final do nosso vídeo e eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela sua disponibilidade e deixar o espaço aberto, né, para suas considerações finais, falar o que eu não te perguntei e deixar suas redes sociais, também do estúdio, enfim. Eu só tenho a agradecer, eu espero que eu tenha abordado um pouquinho do assunto, espero que as pessoas tenham entendido como funciona dentro do ambiente de estudo de Pilates, porque é um tratamento, né? Aqui é um cuidado. Tem alunos que dizem uma poupança para a vida. É melhor do que estar gastando esse dinheiro todo na farmácia. Verdade. Com medicações que vão fazer mal para o estômago, que vão trazer outros efeitos colaterais. Então, a atividade física é o caminho correto para a gente ter um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, e não precisa ser só o Pilates. Cada um vai ter a sua atividade física, cada um vai se encontrar em algum momento em alguma dessas atividades, seja hidroginástica, seja caminhada, seja bicicleta. O mercado é amplo, né, para a gente escolher, exatamente. Então, eu só tenho a agradecer pelo espaço e que venham outras conversas, outros bate-papos ótimos. Com certeza virão. Quanto às redes sociais, né? A gente tem o Instagram, é o @inspirepilates_Mayara Soares. Depois a Selma coloca aí link, com certeza. Tagzinha. Na tela também. Para quem quiser seguir e acompanhar, a gente faz postagens diárias. Isso eu sou bem assídua, eu gosto de mostrar, eu gosto de estar fazendo os videozinhos deles, que aqui funciona como uma TVzinha. Eles chamam de a TVzinha do Pilates. Eu apareci lá na TVzinha do Pilates. Então, muito obrigada. E aproveite também quem quiser ir até o seu estúdio, né, que fica, né? Fica no bairro Acampamento, pertinho da Repecal Pneus. Entre Repecal Pneus e Clínica Fácil, não tem erro. No prédio Laura Leite, ou prédio de Zé Ribamar, prédio verde, todo mundo conhece aqui no acampamento. Sala 4, a porta está aberta para todos vocês que quiserem pelo menos conhecer, ou vem tirar as dúvidas, vem dar uma olhadinha, ver como é que funciona, traz o idoso, mostra como é que funciona, que geralmente sempre tem idoso aqui, que é 80% do nosso público. 80% do nosso público é idoso. Então tem turmas, principalmente de manhã cedo, que é só idoso. Eu monto turmas aqui de 4 a 5 pessoas, tudo de 70, 80, 90. E não paga nada para esse primeiro momento aí, né? Pois é, esse primeiro momento vocês podem vir, a gente conversa, senta, avalia, a gente pode fazer essa conversa de uma pré-avaliação, faz um agendamento para acontecer essa primeira aula, para que o idoso se sinta mais seguro. Nessa primeira aula a gente mostra, a gente faz um tour por esses aparelhos todos, vai mostrando como é que se trabalha a coordenação, como é que eu vou alongar, eu mostro o que está encurtado, mostro o que está alongado, onde tem que melhorar, se pende só, tá vendo que a senhora pendeu, a gente vai ter que trabalhar equilíbrio. Então, assim, é uma aula que eu gosto muito de mostrar para que eles sintam que precisa. Não é só você chegar, não é só um profissional chegar para eles e dizer, ó, a senhora precisa fazer pilates, que eles não vão entender para quê. Eles precisam sentir no corpo o que está de errado, o que tem de errado, né? Eles precisam sentir, precisam se levantar de um sofá, precisam sentar num vaso sanitário, sem estar ninguém por perto, né? Mayara, surgiu até uma dúvida agora com relação às turmas. É homogêneo? Por exemplo, tem questão por sexo, é misturado? Como é? Eu ia falar isso mesmo, porque eu consigo turmas de idosos, só idosos, mas é variado, depende muito do horário do pessoal. Tem turmas aqui muito mistas, que eu atendo a criança, a gestante, o idoso e um com problema de hernia de disco. Então, a gente pega de tudo, né? Todas essas patologias, a gente está aberto. Somos fisioterapeutas e estamos aqui para reabilitar. Isso. A diferença é que não vai ter o choquinho nem vai ter o gelo no exercício.
Então, aqui é reabilitação de verdade, fortalecimento de verdade. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar acompanhando dicas valiosas para uma vida saudável na terceira idade, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Comente abaixo compartilhando suas experiências com Pilates e quais benefícios você já ouviu em sua vida. Obrigado por assistir, eu sou Anselmo Santana e até o próximo vídeo.